Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com muita alegria nós começamos mais uma imersão nessa noite. Vamos já começar com uma oração? Você que está nos assistindo pela internet, os irmãos que estão aqui conosco, nosso convidado, vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui e nós pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria do alto para transitar na Tua palavra, debaixo da Tua revelação. Senhor, que nós possamos, Pai, lhe ouvir hoje. Fala conosco, usa Teus filhos, abençoa aqueles que nos assistem. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Você que está nos assistindo pela internet, você pode acompanhar também a todos os nossos temas, debates e imersões no podcast, que é... Pode Imergir. Pode Imergir em todas as plataformas digitais, tanto no Spotify quanto no Deezer. A brasileirei, né? Eles falam Spotify, né? No Spotify, no Deezer, no iTunes, onde você achar, no YouTube. Pode Emergir. Procura aí, você vai ter todos os outros episódios, né? Na verdade estão subindo lá, e aí você acompanha esse episódio também. Eu recebo hoje com muita alegria o evangelista Edualdo. Edualdo, como você está? Se apresenta para quem está assistindo a gente pela internet, pelo YouTube, pelos cortes lá do Instagram, e pode introduzir o seu assunto. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes também. Amém, amém. E quero agradecer o convite, pastor Cristo, pastor Anderson, e por estar aqui nessa noite reunido junto com vocês, a gente trazer um tema bem propício à vida de um homem muito especial na Bíblia, e só tenho a agradecer pela essa oportunidade. O tema que nós vamos falar hoje é Paulo. Eu sou Edualdo, sou evangelista aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Congregamos aqui junto com esses homens de Deus que aqui estão, e nessa noite nós vamos trazer a você aí algumas flashbacks do passado aí, da vida de Paulo, para que nós possamos tirar algum proveito para a nossa vida nos dias atuais. Para não ficar só nas nossas palavras aqui, irmão Menin, eu quero ler com você que está na sua casa. Sim. Um texto bíblico que se encontra em Filipenses, capítulo 3, e versículo 4 a seguir. Uma mudança muito drástica que acontece na vida do apóstolo, e ele deixa muito claro nessa carta à igreja de Filipos. Ele diz assim, capítulo 3 e versículo 3: Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, segundo pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o por perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Tema muito interessante, né? Porque quando nós começamos a observar e ver, a gente vai falar um pouquinho da vida desse homem, a gente vê uma mudança drástica na sua visão, no seu comportamento, na sua fala. A gente vai trazer alguns textos aqui, junto, conversando aqui. Quem era esse homem no passado, para ele estar falando isso aqui dessa forma, expondo a essa igreja, esse texto dessa forma. Muito bom. Nosso host desse podcast, pastor Anderson Dias, também aí com a sua palavra introdutória. Pessoal, uma paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês, recebendo hoje aqui o nosso amigo evangelista Edualdo. Que alegria estar aqui com você, pastor Romining, e hoje falar sobre um desses, né, homens notáveis na palavra, na Bíblia, que é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. Nós vamos hoje entender um pouco mais sobre a sua trajetória, desde o início da sua vida até o momento em que ele teve o encontro com Cristo, e ali então, após isso, um longo ministério se inicia. Hoje a gente vai extrair da vida dele algumas verdades que vai trazer muito sentido para o nosso dia a dia.
Essa é a intenção da nossa imersão. Aos nossos amigos, a você que está nos acompanhando também pelo nosso podcast, o Pode Imergir. É muito bom estar levando esse conteúdo até vocês. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Muito bom você que nos acompanha. Esse é um dos únicos cultos da igreja que é aconselhável que você use o celular. Você que está em casa, compartilha essa live. Você que está aqui também pode entrar ali, compartilhar essa live, essa transmissão. E você que está ouvindo o podcast também já manda aí no grupo da sua igreja, espalha aí para os seus amigos. Mas vamos lá. Quem é Paulo? Porque o nosso tema hoje é Paulo, um homem notável. Mas quem é esse homem? Como ele chega a ser chamado esse Paulo? Eu trouxe aqui o comentário do Hernandes. O Hernandes vai falar sobre a maior conversão da história, né? Uma das conversões mais importantes da história. A conversão mais importante na história, ele chama de a mais importante. Então, mas quem é esse homem antes dessa conversão? De onde ele veio? O que ele queria? O que tinha no coração dele? Ele sempre foi um homem de paz, ele sempre foi um homem crente. Para quem talvez a ideia aqui é que talvez alguém que não tenha o conhecimento teológico, que nunca tenha sido apresentada a cartas paulinas, assista a esse podcast e possa terminar dizendo: eu sei quem é esse homem. Ele saiu daqui e ele chegou até lá. Vale dizer que pode ser que você se frustre. Pode ser que as suas expectativas aí não sejam alcançadas, mas ouça até o final, acompanhe até o final. De repente vai desconstruir uma imagem hoje aqui para que outra possa ser construída. Sabe por que essa ideia de desconstruir, Evangelista Eduardo? Porque quando a gente vai tratando aqui dos homens notáveis, as pessoas nos cultos públicos não costumam pregar erros. Né? Um escândalo o podcast sobre Davi. Né? As pessoas não costumam pregar erros, né, no culto público. E a grande maioria das pessoas frequenta mais os cultos públicos, domingo, sábado, etc. Elas não vêm para o estudo aprofundado. Então, quando ela escuta, peraí, o meu Davi fez essas coisas? Como assim, meu herói? Sanguinário? Como assim? Então, Paulo também tem muito também a contribuir. Então, quem é esse Paulo? Vamos começar ouvindo o Evangelista Eduardo. De acordo com a Bíblia Sagrada e a fonte que nós temos, Paulo ele é judeu, né? Ele é israelita. Seu nome de nascimento é Saulo, né? Porque ele é o nome aramaico, Saulo. Então, pelo que nós entendemos e vimos na história, ele foi criado ou nascido fora de Israel. Ele não foi, nos termos dentro da cultura judaica, ele não nasceu em Jerusalém, ele não nasceu lá em Israel. Só que, apesar dele ter nascido fora dos termos de Israel, ele seguia todo o ritual da religião judaica. Porque quando ele vai falar, ele fala que foi circuncidado, ele guardava também todos os ritos da tribo de Benjamim, ele falava o aramaico. Então, inclusive, quando ele vai falar sobre ele fala que ele é herdeiro também do farisaísmo, né? Então, ele vamos dizer, uma parte da religião judaica, dentro da religião judaica, né? Vamos dizer, uma seita dentro da religião judaica, que denominava farisaísmo, e ele era pertencente a essa seita. E, de acordo com o próprio Paulo fala em Filipenses 3, 5, 6 e Gálatas 1, 14, ele fala que, apesar de ele ter nascido fora dos termos de Israel, ele tinha um conhecimento da lei mais proeminente do que todos os que viviam à sua época. Ele vai falar isso, ele era um dos mais prominentes, e não se perdia por nenhum deles, não. E ele era muito zeloso pela lei. Então, ele é nascido em Tarse, na Sicília. Ele nasceu lá. Acredita que seu pai não seja judeu, mas ele é judeu por parte de mãe. Né? Acredita-se que ele seja assim. Só que durante nós não sabemos precisar, não tem na história, quando que ele volta para Jerusalém, né? Quando que ele retorna, mas o certo é que nós entendemos que ele voltou para Jerusalém até para fazer os estudos da Torá, estudar ao pé. Eu já ouvi gente dizer que é no Bar Mitzvah, ali do 12 para 13, 12 para 13 anos.
traz para a cultura judaica. Daí eu ouvi algum comentário já sobre. Pode ser essa data mais ou menos, que eles vão se apresentar diante dos rabinos para demonstrar o conhecimento. Já tem a Torá de cor nessa época. Já tem que ter de cor. Já tem de cor, né? Ele vai ser sabatinado lá, né? Isso. Para os rabinos da época. E aí, nesse contexto, Paulo, ele, depois de adulto, ele volta para Jerusalém e pratica o judaísmo mesmo, né? O farisaísmo dentro do judaísmo. Ele era da ala mais radical do judaísmo. Porque a gente tem conhecimento que tem algumas alas, e especialmente a Bíblia que é clara em falar dos saduceus e fariseus, né? Ele é da seita dos fariseus dentro do judaísmo. É a aula mais radical, mais puritana, vamos dizer assim, né? Mais fiel à lei, pelo menos nas letras da lei, né? Sim. Tentava cumprir a lei de todas as formas. Então, esse é o Paulo que nós temos conhecimento antes de ter um encontro com Cristo. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, e a gente pode andar um pouquinho mais. Porque até então ainda não temos o Cristo, ainda ele não tem conhecimento de Cristo, né? Aí depois que Cristo morre e que é ressurreto, aí a gente tem uma segunda fase da vida de Paulo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acredito que dá para a gente tentar extrair alguma coisa ainda dessa época da vida tem muita coisa. Desse menino, né? Nós estamos falando sobre um homem notável na Bíblia. Ele se tornou notável desde pequeno, Eduardo, no seu modo de ver isso. Tem como uma criança ser notável nessa idade? Tem como ela se destacar nessa idade? A gente está falando de coisas naturais, obviamente falando. Então, você destacou a questão do seu empenho em estudar, em aprender, não somente dele, né, mas também pai, mãe, o incentivo em ensinar essa religião para o pequeno Saulo, aqui nós estamos falando. Isso traz para a gente, né, isso é uma aula para nós pais, dessa responsabilidade. Sim, também. Posso fazer uma parte com você? É tão maravilhoso esse ponto que você puxa, por quê? Então, vamos lá. O menino nasce fora de Jerusalém, há uma raiz judaica sobre ele, e logo então, eu acredito sim que ali no Bar Mitzvah, lá, ali dos 12 para 13, nos 13 anos, ele é trazido então a Jerusalém, e ele não é trazido para qualquer lugar. Há uma preocupação paterna, né, quando a gente fala de pai e mãe, e eles vão colocar ele aonde? Aos pés do maior rabino que tinha. É como se chegasse, qual é a melhor escola aí? A melhor escola é a tal. Eu quero meu filho nessa. Eu quero que ele aprenda sobre Deus, porque vamos entender o contexto, para eles era o certo. Então eu quero que ele aprenda sobre Deus nessa escola. É tão verdade a ideia do jovem, que a gente vai ver o primeiro ponto que Saulo é citado, né? A gente vai encontrar o primeiro ponto. Atos capítulo 7, que vai citar sobre ele jovem ainda, que vai dizer que Atos 7:58, que Estevão está sendo apedrejado, e daí o escritor vai destacar que nesse dia, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso, então aqui você vê que já é o jovem. Então, o ponto que você puxa é muito importante. Primeiro, a responsabilidade paterna de colocar aos pés de alguém para aprender. Isso. Colocar aos pés de alguém para aprender. Qual é a referência que está ensinando meu filho? Isso. Né? Ele pegou a melhor referência que tinha, que era o Gamaliel. Né? Quando você estuda, gente, Gamaliel era o maior rabino que existia. Era o mais inteligente, o com mais profundidade, o que mais entendia da palavra. Então era o melhor professor que tinha. Era como sair daqui para estudar na Harvard. Né? É mais ou menos isso, perfeito. Então o pai pegou, a pai e mãe de Saulo traz ele para o melhor lugar possível, né, na visão deles, para o momento, que é para ele estudar e aprender aos pés de Gamaliel. Então, esse jovem ali, e aí entra a sua pergunta. Esse jovem começou a ter relevância. Essa relevância, Eduardo, se a gente pode concluir nesse pensamento, né? Os pais têm uma grande responsabilidade nessa futura relevância de um filho. Nós queremos que os nossos filhos possam alçar voos e ir muito mais longe que nós. E olhando para essa fase da vida de Saulo, do pequeno Saulo, ainda jovem, ainda adolescente, a preocupação do pai e da mãe em ensiná-lo, em dedicar
ali um tempo, em dedicar ali um esforço a mais, uma dedicação a mais, em colocar ele para aprender com alguém. A pergunta para nós hoje aqui: quem é que está ensinando os nossos filhos? Eu sempre faço essa pergunta, né? Todos que me conhecem sabem disso. De quem é o coração de uma criança? De quem é o coração dos nossos filhos? Todos que já me acompanham sabem que a resposta é de quem chegar primeiro nesse coração. Então, se você tem uma criança, se você tem um filho, você tem uma responsabilidade em dizer quem é que está chegando primeiro. Nós vamos acompanhar ao longo dessa imersão que ele se torna muito bom naquilo que ele está fazendo, não porque ele nasceu pronto, mas porque alguém que veio antes dele se dedicou em ensiná-lo. Pastor Anderson, eu também vejo nesse ponto aí a preocupação do pai na educação cristã do filho. Exatamente. Na cultura, na tradição. Na cultura. Eu fico olhando para os nossos dias hoje, só um pouquinho, pastor Romininho, fazer só esse gancho aqui. Não, deixa eu só parar você, que tem uma pergunta que ficou, porque a gente foi comentar. Então, a pergunta era, o que você achava da relevância, se dá para ter relevância sendo jovem ainda e tal. Então, você termina seu pensamento e volta na pergunta. Isso. Tá. Veja bem, a preocupação dos pais na formação cristã do filho, na formação nessa época judaica do filho. Isso. Então, mesmo os pais morando fora dos termos de Israel, da nação de Israel, a preocupação dos pais em formar o filho na educação religiosa. Hoje nossos dias são totalmente diferentes. Às vezes os pais, alguns se preocupam ainda muito pouco com a formação secular, mas com a formação religiosa Isso. é o que dá. É. Então, nós não temos essa preocupação de levar a tradição cristã, a tradição da família, dos conceitos bíblicos que aprendemos, para os nossos filhos. E por isso que nós não temos assim jovens eminentes na palavra, igual. E a gente vivendo jovem, o mês de junho agora, quando você fala de tradição, a tradição cultural agora é de festas, né? Festas inclusive a ídolos, e há uma guerra cultural entre o crente, quando você tenta dar um conselho para ele, de olha, ensina a cultura do reino para o seu filho e não a cultura lá de fora. Então, não há mesmo essa grande preocupação cultural. Isso é muito importante, você está dizendo. Se queremos ter crianças, jovens, pessoas que se tornarão relevantes, pessoas que serão notadas, né, ao longo da sua vida, com toda certeza há uma responsabilidade nossa, enquanto pais, enquanto ensinadores, de dedicar esse tempo a trazer esse público mais jovem para um ensino verdadeiro, genuíno, não apenas o que a mídia passa ou que é aprendido em um ensino secular. Pastor, eu acho que de repente no nosso contexto atual, acha que para pregar evangelho só tem que ser adulto, tem que ser pastor, tem que ser evangelista. A gente, por exemplo, a gente não tem a cultura de estar um jovem, uma criança pregando numa conferência, mas se tiver instrução e capacidade e dom de Deus para fazer isso, nada impede que uma criança de 6, 8 anos esteja nos púlpitos pregando em conferências. Existe em nossa denominação um preconceito muito grande. A gente que cresceu jovem, eu comecei a pregar aos 16. Acho que você é mesmo, mais ou menos a mesma coisa. 15, a gente enfrentou um preconceito gigante pregando jovem, de ouvir coisa pesada, que se Deus não tivesse um propósito, e a gente um pouquinho assim de maturidade na vida, e alguém guardando a gente, destruindo, a gente abandonava rápido, não queria nunca mais saber. Por quê? O jovem vai errar. E ele vai errar muito. Né? Ele não tem 30 anos de ministério, ele não tem. Eu prego há 16 anos e eu erro. Imagina lá atrás, se eu começar a contar aqui vai ser horrível. Então, existe um preconceito porque há pouca tolerância, né, com o jovem. Tolerância, é isso mesmo. Muito bom destacar isso, mas então, se nós pudéssemos aqui trazer já a resposta da pergunta... que foi respondendo. Há sim, com certeza, a possibilidade de uma criança ser relevante, ser notada, assim como o Saulo foi. A responsabilidade dos pais. Desde que educada. Desde que educada. Né? Agora, educada não é no ensino religioso. Como a gente fala, como a gente estava estudando esse trimestre na escola dominical, não é transferir educação.
né? É começar em casa. É começar em casa. Isso. Porque Saulo vem aos pés de Gamaliel, mas ele não pode vir de uma família que adora Mamon, que adora Baal. Ele vem de uma família judia. Exatamente. Hebreia, como ele próprio escreve. Então ele tem uma base e ele vem fortalecer essa base aqui, né? Exatamente, muito bom. A gente fez menção ali também, Rumining, sobre a fase já da adolescência e em um momento em que ele é citado, né? E um dos momentos mais marcantes na Bíblia Sagrada, que é o apedrejamento, né, o assassinato de um cristão. Então você ouve falar, ouve relatos do apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje, mas um dos primeiros momentos que ele é mencionado é em um assassinato. Ele é testemunha de um assassinato. Agora depende da tradução que você vai pegar. Na NTLH vai dizer assim, o versículo 1 de Atos 8, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Meu Deus, então ele só não está testemunhando, mas ele está aprovando. Ele também fala isso. E Saulo aprovou, e o final do 7 aqui na NTLH diz assim, aqui. E as testemunhas deixaram um moço chamado Paulo tomando conta das capas. Então, ele fazia parte do processo todo. Você entende isso? Você consegue imaginar o ele apóstolo Paulo... Ele era parte do processo da morte isso, presenciando isso. É que ele já era atuante na religião, né? Ele já exercia o ofício dentro da religião dos farisaísmos. Eu não sei ao fundo, né? Se eu falar, eu posso me equivocar. E esse podcast, a internet... é um mundo, né? Nós estamos falando para o mundo. Eu digo assim, talvez eu possa me equivocar que eu não sei ao fundo a tradição do apedrejamento. Realmente eu nunca estudei ao fundo. Mas, se a partir dos 12 e 13 já faz parte do tempo, já é sabatinado e entra na seita do farisaísmo, ele está com pedra. Me permita aqui fazer uma leitura. Esse livro que fala sobre Paulo, né? E é uma série de estudo dos heróis da fé, do Charles Swindoll. Ele vai falar sobre Paulo, um homem de coragem e graça. E ele vai fazer uma citação de um outro escritor, de Eugene Peterson, em sua obra A Mensagem. Ele vai narrar esse momento. E ele vai narrar e ele vai parafrasear a cena dizendo: gritando e assobiando, a multidão caiu sobre ele. Então uma massa arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes tiraram os mantos e pediram a um jovem chamado Saulo para vigiá-los. Enquanto as pedras choviam, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se, orando em voz alta, o suficiente para todos ouvirem: Senhor, não lhes imputes este pecado. Foram suas últimas palavras. A seguir morreu. Saulo estava ali, parabenizando os assassinos. Parabenizando os assassinos. Né? É forte isso, né? É forte. Mas a gente olha para uma situação dessa, trazendo para os nossos dias, eu fico pensando, né? Analisando assim, e eu já, essa vontade de querer aplicar isso, né? Você vê esse contexto, você vê esse passado aqui que nós estamos vasculhando um pouquinho do apóstolo Paulo, e você vai perceber ele envolvido para o que nós olhamos para o hoje, com algo horrível. E esse aí é o gatilho de Saulo. Poxa! Foi o gatilho. Ele vê tudo isso, ativou nele o Saulo. Ele gostou disso. Ele né? gostou, porque ele começou a ser mais intensivo na verdade, ele começa aqui, porque o Atos 8, que é o próximo capítulo, vai dizer, Saulo, o prefácio vai dizer, Saulo persegue a igreja. E naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer grande perseguição. Então aqui Saulo começa. Ele começa já de casa em casa. Isso. O texto vai falar que começa a ser perseguido de casa em casa. Segurar aquelas vestes, ver aquele sangue, ele falou, é isso que eu quero para a minha vida. Foi o gatilho. E detalhe, porque né? Pelo entendimento que o farisaísmo tinha da lei, e ali nós já está falando, nesse momento nós já estamos falando, no tempo, contextualizando isso, Cristo já havia morrido, né? Já havia ressuscitado, e aí está os discípulos continuando a pregação do Evangelho. Eles tinham essa pregação, a seita do caminho que eles diziam,
como uma seita mesmo, e que Uma rebeldia, deveria né? uma rebeldia do judaísmo que deveria ser extirpada. Tinha que ser eliminada. Ou seja, eles estavam fazendo em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. E tem muitas pessoas hoje Muito bom. que têm essas atitudes. Justiça. Fazem coisas absurdas em nome de Deus. Ainda tem pessoas ainda fazendo isso hoje. Né? Usa o nome de Deus para fazer essas coisas por entendimento equivocado, não buscou conhecimento, não procurou conhecimento e fica fazendo essas atrocidades ainda no nosso meio. Vem cá. Atos capítulo 8. Não, calma lá, vem cá. Vou perguntar para os senhores aqui, exímio ensinador da palavra, aqui também. Vamos vasculhar, se eu for vasculhar o passado do Eduardo, como a gente está vasculhando o passado de Saulo, de Paulo, o passado do Ruminig, o passado do Anderson. Será que em algum momento, irmão, será que você aí que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, se for vasculhar o teu passado, será que você já não cometeu algumas atrocidades, não, e achando que estava certo? Será que a gente não cometeu alguns atos horríveis, e dizendo ainda que foi em nome de Deus? Porque eu vejo isso aqui, e obviamente que eles estão fazendo, e a sensação que dá é que eles estão tentando fazer justiça. Sim, e quando você pegar a palavra perseguir, talvez, você que está indo assistindo, nunca dá uma facada em ninguém, talvez. Nunca dá uma facada em ninguém, talvez. Mas quem sabe em nome de Deus, você tem perseguido ou já perseguiu pessoas que hoje você olha e diz, por que eu fiz isso? Por que eu fui perseguir? Por que eu fui perseguir? Atos capítulo 8, versículo 3, para concluir esse assunto. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. E ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. É o mesmo jovem que estava lá. É o jovem, é o mesmo porque jovem. A Bíblia, eu amo a Bíblia, por os detalhes, que a Bíblia diz o quê? Naquele mesmo dia. Então. Ele enlouqueceu nesse dia, ele falou, é isso aqui que eu vou fazer. Para ele era o grau máximo de lutar por Deus, de fazer por Deus que tinha. Pelo farisaísmo, né? E aí começa a grande perseguição, e aí Paulo, agora Saulo, melhor ainda, ele começa a ter uma mudança. Porque tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia recebido do judaísmo como herança, a manutenção da lei, a preservação da lei, eles não entenderam a mensagem de Cristo, que a lei se falava de Cristo, que a lei revelava a Cristo. Eles entenderam que Cristo não era o Messias esperado e começaram a perseguir agora os discípulos de Cristo. E agora começa uma nova vida na família de Saulo, né? Agora ele começa a perseguir o cristão e começa uma segunda etapa, né? Porque se a gente pudesse dividir essa fala, a gente dividiria ela em 3 etapas. Uma pré-atuação no farisaísmo, até, quer dizer, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento cultural dentro do farisaísmo. Muito bom, muito bom. Depois do farisaísmo, a execução dessa cultura já aprendida, até a sua conversão e depois a sua conversão. Sim. Acho que essas 3 etapas ficam bem definidas para a gente analisar a vida dele. E é dele. importante olhar panoramicamente, olhar no macro, que em tudo isso havia um propósito do Eterno. Isso. Tudo isso havia um soberano propósito. E só retornando um pouquinho aqui, como ele nasce em Tarso, na Sicília, ele ganha a cidadania romana também. E como ele é descendente de judeu, ele também tem a cidadania judia, hebraica. Então, Paulo tem 2 nacionalidades. É poliglota também. Ele fala tanto grego quanto o hebraico, o aramaico, né? Então veja que é um homem polido dentro do termo cultural. A gente fala que em termos culturais, não só religioso, Paulo também é formado no contexto cultural, né? Ele tem conhecimento disso. E a partir disso ele começa agora uma nova fase na vida dele, que é a partir de onde o pastor Ruminim começou a ler ali, que desperta nele esse zelo pela obra, e começa uma grande perseguição. E aí em Jerusalém. Muito bom. A gente vai agora para Atos, para o capítulo 9 de Atos, se vocês quiserem se preparar aí. Hã? Atos 9, vamos para o 9, para a gente começar a falar ainda desse Paulo perseguidor e como Cristo o pegou, né? E aí vocês vão falar para mim se ele caiu do cavalo ou não, mas nós já vamos chegar lá. Mas eu quero ressaltar um ponto que você disse. Zelo.
eu queria ouvir dos senhores, existe hoje ainda o zelo excessivo? Porque se você for, e o Hernandes Dias Lopes vai chamar Paulo de fera selvagem. Imagine isso. Paulo como uma fera selvagem. Ou seja, ele literalmente enlouqueceu. Ele foi ao mais último grau ali no coração dele, claro, por zelo. Vocês acham que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia também para não pensar estar fazendo a obra de Deus e estar com zelo excessivo? E há uma frase que eu aprendi com o pastor Natanael, que é: todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Então, até a Bíblia vai dizer, não sejais demasiadamente santo. Há um nível de santidade que começa a estragar a pessoa. Então, você acha que existe esse zelo excessivo hoje ainda? E esse zelo pode estragar, saindo ali do viver um cristianismo verdadeiro para uma religiosidade? Qual a opinião de vocês? Deixa eu o convidado primeiro. Nobre responder. O convidado primeiro? Isso. Olha, primeiro, sobre esse aspecto do apóstolo aqui, até então Saulo, eu vejo assim, o zelo dele provém do próprio conhecimento que ele tem. Então, assim, como nós dissemos, ele é formado na melhor faculdade da época, na melhor escola da época. Era o conhecimento mais nobre que se tinha dentro da nação judaica. Ele está cumprindo aquilo que todos os rabinos que antecederam ele tinham entendimento. Então, veja bem, quando o pastor Rumininho me pergunta se há um zelo excessivo hoje, eu fico a pensar, será? Porque, assim, primeiro, será que a pessoa que está falando desse zelo, ela realmente é formada dentro do conhecimento assembleiano, dentro do conhecimento cristão, para ter realmente esse zelo, ou é coisa da cabeça dele? Muito bom. Esse é então, um ponto. Assim, porque uma coisa é eu ser formado e estudado, e ser formado e estudado, e dentro daquele conhecimento científico, conhecimento acadêmico, desenvolver meu trabalho com zelo, né? Eu acho isso saudável. Agora, um conhecimento que é formado porque eu acho, é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo na sua área, né? O Eduardo, gente, ele é advogado, procurador aqui do nosso município, né? Então, vamos pegar na sua área. Então, para ser um bom advogado, eu tenho que ir para a audiência munido das leis, das jurisprudências, do que foi acatado no Supremo Tribunal e etc., para embasar a minha defesa. Isso. Então, se eu não vou munido disso, ainda que eu ame o meu cliente, ainda que eu seja um advogado zeloso, se eu chegar lá e começar a gritar com não, mas ele é inocente, não, mas é um zelo excessivo sem conhecimento. Sem conhecimento. E isso é destruidor. Então, aí quando você me pergunta se hoje há um zelo excessivo, eu fico a pensar, eu posso às vezes dizer que pode ser que não. Pode ser que é uma extravagância, mas não um zelo excessivo, de repente por ausência de conhecimento, né? Fica até difícil responder se o pastor Anderson pode nos ajudar com essa pergunta, né? Concluí. Então, assim, eu acho que pode ter não um zelo excessivo, pode ter equívocos, mas não um zelo excessivo, porque se eu tenho realmente conhecimento bíblico, o entendimento genuíno da Bíblia, uma ortodoxia bíblica, eu não vejo que possa ter excesso nesse conhecimento, desde que seja bíblico. Não posso ter excesso nesse conhecimento, porque a Bíblia é inclusiva. A Bíblia nunca foi exclusiva, ela sempre atrai. Jesus desceu, ele veio para buscar, ele não veio para espantar. Então, assim, a pergunta é: há um zelo excessivo? E quando a gente fala em zelo excessivo, o zelo excessivo pode expulsar alguém, pode tirar alguém dos caminhos do Senhor. E aí eu começo a falar, de repente seja por ignorância, porque a Bíblia quando nós temos o conhecimento bíblico, e aí a gente começa a dizer, quando eu falo de conhecimento científico, é fácil você alcançar na faculdade. Quando eu falo de conhecimento teológico, também nós podemos alcançar uma parte dentro das faculdades hoje, mas também mais dentro da nossa congregações, dentro das nossas religiões, que tem as escolas apropriadas para isso, né? Que muitos não dão valor.
né? Hoje nós, por exemplo, temos escolas de teologias, escolas em vários locais, seminários, para que nós adquirimos esse conhecimento e a partir desse conhecimento zelarmos por ele. Mas se nós não temos esse conhecimento e tentamos zelar de algo que nós só pensamos ou imaginamos que estamos certos, eu acho que é um equívoco e não há um zelo daí. Muito bom. Falando sobre zelo excessivo nos dias atuais. Não diferente dessa realidade dessa época, eu percebo que hoje há muitos equívocos, né, com relação àquilo que nós conhecemos como religião ou religiosidade. As pessoas, todo mundo hoje acha que sabe um pouco. Todo mundo hoje acha que sabe um pouco. E quando você analisa o zelo de cada um com relação ao mesmo propósito, não tem como você analisar, olhar e não perceber a origem daquilo. Um exemplo é o que você está dizendo. Por exemplo, eu posso ser zeloso acerca de alguma coisa dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente. Mas aquele zelo vai refletir a origem do que eu acredito. Eles não reconheceram Cristo. Eles não acreditavam que era Cristo. E por isso o zelo excessivo em cumprir a lei, né? Ou seja, a base de conhecimento, a base de zelo é a lei. E a lei eles não conheciam de fato, que revelava o Messias, eles não entendiam. Hernandes Dias-Lopes vai dizer, o zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. Exatamente. Porque quando uma pessoa fala de zelo e ela entende o que de fato é esse zelo e trazendo para esse contexto nosso de vivência, de cristianismo, de convívio entre pessoas, esse zelo tem que ser um zelo em comum, o que aí não há excesso, há uma moderação. Porque para mim, particularmente falando, o maior exemplo de alguém zeloso, biblicamente falando, é Cristo. E Cristo vai se deparar com uma situação que a lei mandava apedrejar a mulher. E ele zela tanto para que a lei se cumpra, que ao invés de executá-la, ele vai fazer com que os outros pensem sobre aquilo. Então, eu vejo que uma preocupação, quando se fala de zelo, há uma preocupação da parte do nosso Cristo em nos fazer pensar se de fato aquilo que nós estamos fazendo em nome dele é o que ele queria que fizéssemos. Eu paro e tomo muito cuidado, Eduardo, com essa questão, por quê? Porque eu posso estar me deixando levar pelas minhas emoções, posso estar me deixando levar pela euforia. E não para a racionalidade. Exatamente, eu falava isso ontem. Para a centralidade do que é a palavra em si, né? Eu falava isso ontem no nosso discipulado. Uma vida com Cristo não é sobre uma vida de sentimento, é uma vida de entendimento. Uma vida de entendimento. Uma vida de entendimento do que está escrito. Está escrito, está ali. Há princípios universais, inegociáveis, que governam toda a nossa vida. Esses princípios não são irrevogáveis. O que eu preciso entender, que existem situações onde o zelo, ele não pode ser descartado, mas ele precisa ser moderado. Muito bom. Eu volto a dizer, se o zelo for com base realmente numa verdade bíblica, não há problema, né? Mas agora, quando o zelo é de achismo e de entendimento diverso daquilo que... E emocional, o zelo emocional. Tem que tomar muito cuidado com o zelo emocional. Mas aqui, por exemplo, quando nós falamos que ele fala que era zeloso pela lei, nós vemos que o zelo dele pela lei, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, era equivocado. Não, mas ele não compreendeu o que a lei estava dizendo e estava fazendo ipsiliter cumprindo a lei. Tá? E agora nós vamos passar, acho que para uma segunda parte aí, né, pastor Menino? Vamos introduzir. E vamos aí para Damasco já? Isso, nós vamos começar no versículo 10 aí, 26, no versículo 10. 1 do capítulo do Atos 9. Vamos introduzir esse Paulo que nós acabamos de falar sobre o zelo excessivo. Eu vou citar algumas coisas que Hernandes escreve. Hernandes vai dizer assim, todas as bases estão aqui, não vou citar tudo no nosso tempo. Então, Hernandes Dias-Lopes vai dizer o seguinte: um caçador implacável.
Um homem que matava e guardava as vestes de quem matava. Blasfemo, perseguidor, insolente, demasiadamente enfurecido. Há uma fúria nele, fora do comum, fora do comum. E aí, aqui na frente ele vai dizer assim, um malfeitor impiedoso, ou seja, não havia misericórdia, não havia piedade, não havia de jeito nenhum como parar esse homem, que ele próprio vai dizer que ele não odiava os cristãos, ele odiava o Cristo, porque para ele era impossível que alguém morrendo uma morte amaldiçoada como aquela fosse o Messias. Um torturador desumano. Com ele é 880. É 880. Ah, meu Deus. Um torturador desumano. E aqui a gente entra em crianças, mulheres grávidas, mulheres. É esse homem que nós estamos falando aqui. 9, 21 e 26 vai dizer o seguinte: um assassino truculento. A gente podia chamar de um serial killer. Meu Deus. A gente podia chamar. Em nome da religião. Em nome da religião. Serial killer. A gente podia chamar de um... gente, me fugiu o nome agora. Olha, eu estava na... Serial killer, o outro assassino que mata um monte de gente lá. Se voltar, eu... Então, assassino truculento, ou seja, alguém que tinha prazer ao ver alguém morrendo. Se nós fosse pegar essa mensagem e dar uma aplicabilidade dela para hoje, dentro da igreja tem muitos zelosos também que faz isso, né? Dentro do cristianismo. 880. É 880. O Cristo vai dizer que ele acaba quando matando você fala... alguns cristãos na fé isso. que estão iniciando os primeiros passos na fé, que ainda precisa ser regenerado, que ainda tem comportamento que precisa ser moldado. Chama ele de Saulo. Ainda você tem... está quantos anos de fé anos. na Assembleia de Deus? 30 anos. Só? Eu tenho alguns anos de fé. Eu tenho alguns anos de fé. E eu já vi a gente perder muita gente, porque a pessoa aceitou Jesus hoje, no outro culto alguém sem entendimento. Não, mas hoje tem isso mais com não. Um zelo excessivo, chegou e falou assim, você não tem saia? Não, mas hoje não acontece isso mais não. E eu já vi gente que não vai mais, falou, não, eu aceitei. Ou a pessoa chegou e falou assim, a pessoa aceitou Jesus, no outro, você tem que dar o dízimo, aqui seu envelope com seu nome. A pessoa olhou e falou, mas peraí. A pessoa tem que ser transformada primeiro, calma, é por passo. É comportamento. Muito bom, muito bom. É porque a nossa vida é por comportamento. Os comportamentos têm que ser mudados de acordo com nós não somos máquina, somos seres humanos. Vamos passar para 26 e 10 aí, senão nós Calma. Capítulo 9, mas calma. Versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo podia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho, que era a igreja do Senhor Jesus, que moravam ali, tanto os homens como também as mulheres, mas na estrada de Damasco. Hernandes vai dizer que são mais ou menos 230 quilômetros. Esse homem tem as cartas, esse homem está enfurecido, esse homem está consumido pelo ódio, ele quer exterminar a igreja, ele odeia o Cristo, que o próprio Cristo vai dar testemunho disso ali na frente, que Jesus sabia, cara, me odeia. E ele tem 230 quilômetros que ele pensa que ele vai fazer a maior obra da vida dele, porque o Hernandes vai dizer aqui, segundo um dos historiadores aqui, que haviam mais de 10 mil judeus em Damasco. Então, esse homem vai, e ele vai assim pensando, eu vou chegar lá e eu vou receber uma medalha quando eu voltar com 10 mil judeus presos, isso fora os que eu matar lá, fora o caminhão de veste que eu vou trazer. Em nome do que ele acreditava, ele estava com uma boa intenção. Em nome do que ele acreditava. Só que nesse caminho, o que aconteceu, gente? 26, posso ler? Vai lá. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido da autoridade dos principais sacerdotes. Lancei... Você está lendo aonde? Atos 26 e 10. Atos 26, tá, eu estou no... Isso. Vamos lá. Lancei muito dos santos nas prisões, e quando matava, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar. E enfurecido, desanimadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, veja bem,
A Bíblia é bem sucinta aqui, ele fala de várias outras cidades sem ser essa Sim. da Damasco. Você viu que ele está falando em várias outras cidades estranhas antes de Damasco, que a Bíblia não relata todos aqui pormenorizado, mas ele continua. Aí ele vai começar a falar quando essa última viagem que ele vai para Damasco. Então, assim, castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, o qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é resistires aos agrilhões. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que interessante. E aí ele tá com todo esse veneno, com toda essa vontade de fazer o que ele acabou de dizer aqui, fazer os irmãos blasfemar, negar a fé, perseguir. Ele está com essa mesma intenção para o caminho de Damasco. Só que aqui no caminho de Damasco ele tem um encontro diferente. Ele não consegue atingir o seu objetivo. Ele planeja, faz os seus planos, só que aí Deus intervém, porque Deus fala: olha, não é contra os meus que você está lutando, você está lutando contra mim. Contra mim. Porque de fato ele ia fazer, né? Ele ia fazer. Ele ia fazer. Ele já tinha um aval dos principais de Jerusalém, do sacerdote, do sinédrio, estava tudo a favor dele. Tinha carta para entrar lá e pegar. O que de alguma forma iria dar a ele um mérito por aquilo, né? Ia dar a ele um mérito, uma consciência menos pesada, vamos assim dizer. Hernandes escreve que essa seria o ápice, né? A cereja do seu bolo, a coroa do ministério dele, que seria destruir os crentes de Damasco, os judeus ali em Damasco. Tanto que nós vamos chegar nessa parte quando ele fica cego. Então, Hernandes vai falar sobre a conversão de Paulo. Ele vai dizer o seguinte: Paulo não se converteu, ele foi convertido. Ele vai dizer que Paulo estava caçando cristãos para prendê-los, e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Você sabe o que eu percebo nesse texto? Eu percebo o seguinte: logicamente que todas as atitudes de Saulo estavam demonstrando quem ele era, mas agora ele estava com uma intenção. O capítulo 9 vai dizer que ele está respirando ameaça, mesmo, ódio. Ele tá com uma intenção dentro dele de fazer muita coisa. Paulo está quase possuído. Muita maldade para as pessoas. E eu percebo que o nosso Deus, nosso Cristo, ele dá muita atenção para aquilo que nós intencionamos. E ele vai intervir, em algum momento ele vai intervir. Eu percebo, trazendo para os nossos dias de hoje, né, obviamente que nós de repente não temos um passado tão cruel ou tão forte como o de Saulo, mas eu percebo Cristo intervindo em vários momentos das nossas vidas também. Porque se ele não fizesse, se ele não intervisse, nós não teríamos um amanhã, nós não estaríamos, quem sabe, nem aqui. Lógico que eu não tô me antecipando no que nós estamos conversando aqui, mas é impossível olhar para esse momento e não ver o amor, e não ver a graça do Senhor aqui, alcançando esse homem que não pediu. Esse homem que não pediu, não buscou essa conversão, como Hernandes disse, ele foi convertido. Tem coisas que a gente vive hoje na nossa vida que a gente não pediu. Não pediu e não era mérito nenhum dele. Não é mérito. Paulo não é salvo por seus méritos. Ele era fera selvagem, perseguidor implacável, assassino insensível. Quando ele vai dizer que dos pecadores ele é o maior, ele sabe do que ele está dizendo. Não é porque, nossa, esse Paulo é muito humilde, meu Deus, não. Ele sabia o que ele fez, ele né? sabia ele tinha fazia. consciência. É muito bom. Então muito vamos bom lá. Esse Paulo chega, e ele então, como eu disse lá atrás, é o touro bravo que resiste. E aí Jesus o encontra,
E aí, para esclarecer você que está vendo a gente, evangelista Edualdo aqui, nosso coordenador da escola bíblica, vai acabar com essa dúvida aí. Paulo caiu do cavalo ou não? Olha, eu não sei. Muito bom. Eu não sei. Sabe. Não sei. Fala que Mas aqui o texto diz assim, ó. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é resistir os agrilhões, disse eu. Quem é, Senhor? Respondeu ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, levanta-te e põe em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto dessas coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. A Bíblia manda ele levantar, né? Põe-te em pé, né? E provavelmente as pessoas chegam a essa conclusão, porque assim, uma distância dessa de quase 200 quilômetros, as pessoas não viajavam só de a pé, né? E quando provavelmente Jesus fala para ele assim, põe-te em pé, provavelmente ele tenha caído, né? Muito forte. Talvez o cavalo se assustou. Pode ser igual a mula de balão, né? Viu a luz também, acabou. O erro do pregador é dizer, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Não, a Bíblia não diz, é conjectura, né? Conjectura. Muito bom, você analisa o contexto e aí, então, muito bom, muito bom. Então, para a gente dar mais um passo... Um detalhe, deixa eu fazer uma pergunta. Foi só ele que caiu? Jesus fala só com ele. Não. Foi só ele que caiu? Ou todos que estavam com ele caíram em terra também? Não dá para a gente afirmar, porque a Bíblia só fala para ele, Jesus só diz para ele, levanta-te, põe-te em pé, né? O versículo 7 diz, os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem dizer nada. E a Bíblia, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. A Bíblia diz lá em Atos 26, 14. Vou ler o 12. Atos 26, 12. Então, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia o rei, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. 14. E caindo nós todos por terra. Eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para te chutar com os aguilhões. Então você percebe que todos caíram em terra. Aqui também, Atos 22 e versículo 6, ele diz assim, ora, aproximando de Damasco, ele conta essa história mais de uma vez, né? Sim. Ele fala assim, ó, ora, aproximando de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu perguntei, quem é, Senhor? Respondeu-me, eu sou Jesus de Nazaré, a quem persegues. O que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor respondeu, levanta-te e entra em Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Veja, aqui ele fala um outro relato. A gente tem que pegar esses três relatos, né? Sim. Ele conta e tirar essas ideias, a síntese desses três relatos. Então, ainda para a gente fechar o assunto, Paulo, ou Saulo até esse momento, eu quero ouvir vocês comentarem sobre isso, porque isso é muito importante. Paulo era um intelectual que resistiu à lógica divina. Porque ele sabia tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, e ainda assim não conseguiu identificar o Messias que o Antigo Testamento inteiro falava. Os detalhes, as profecias, os lugares. Meu Deus! Quando você lê o primeiro capítulo de Mateus, Mateus vem numa simplicidade trazer a síntese de onde nasceria, de onde viria, e daí Nazaré, foi cumprido, Egito, as escrituras, né? Belém, Egito, Nazaré. Ele vem dar uma síntese que como que esse Saulo
tão erudito, tão Conhecedor, tão né? conhecedor, tão aos pés de Gamaliel, negligenciou essa parte toda? A gente já sabe, já citamos aqui, por ódio, por raiva. Ele ficou cego, enfurecido. Mas Paulo era um intelectual que resistiu à lógica divina. Então, hoje, né, nós temos aqui na igreja advogados, médicos, psicólogos, psicanalistas, terapeutas e N funções na sociedade toda, né? A gente tem vários desembargadores, juízes de supremos tribunais aí, evangélicos e assim por diante. Existe hoje esse preconceito intelectual com a fé? Existe porque, deixa eu te falar por que Paulo, assim, no meu entendimento, porque Paulo também tinha essa visão. Primeiro, quando nós vamos falar um para o outro, falar, eu sou doutor, onde você é formado? Sou formado em tal faculdade. Sou formado em tal faculdade. Então, quando Paulo fala assim, eu sou formado aos pés de Gamaliel, está falando, sou formado em Harvard. Aí ele olha para Jesus, onde Jesus é formado? Em Nazaré. E Nazaré tem faculdade? A favelinha que eles falam. Então Paulo está assim, eu sou formado, eu sou estudado, um homem, um rabino que se diz de Nazaré. Quem que é esse homem? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Entende o que Paulo tem em mente também, o que os rabinos têm em mente? Porque assim... É uma jactância, né? Uma arrogância. É uma jactância intelectual, uma luta intelectual. E por causa dessa luta intelectual, provavelmente cegaram eles. Todos eles, não só Saulo, mas todos eles. Então, essa forma de querer ser dono da verdade... Então eu vou puxar aqui. Doutor Edualdo, fale aos intelectuais que nos assistam, para que eles possam compreender que Cristo verdadeiramente também morreu por eles no Calvário. É verdade, é isso aí. Então não adianta você puxar a sua carteirinha dos bancos de faculdade, universidade, doutorado, pós-doutorado, que Jesus é simples mesmo, ele veio para confundir. Ele nasceu numa cidade simples em Belém de Judá, morou numa cidade de Nazaré que não tinha faculdade, porém foi o maior mestre de todos os tempos. Não tem ninguém como ele. Então hoje, desça do seu pedestral, desça da sua... intelectualidade toda e senta para ouvir Cristo. Cristo tem uma palavra para você. Cristo tem uma solução para o seu problema aí onde você está. Né? Assim como teve para Saulo também, que achando porque tinha estudado ao pé de Gamaliel, quis enfrentar o Cristo que aprendeu em Nazaré. Uau, que tremendo, né? Será que palavra. Será que pode piorar? Eu já ia para a parte boa. Você quer piorar? Nós só tem meia hora para converter o rei. Ei, nós só tem meia hora para converter o Saulo. Por favor, piora logo que eu tenho que ir para a conversão. E falar das coisas boas. Não, vocês estão falando de alguém... acabamos com ele. Vocês estão falando de alguém formado, de alguém que se formou. Porque é o exemplo do Saulo. Sim, perfeito. E tem essa possível arrogância e tal, essa prepotência. Mas será que pode piorar, trazendo para os dias de hoje? Pessoas que nem têm isso. E tem essa arrogância, essa prepotência. Santo Deus. De falar assim, será que tem isso hoje? Será, meu Deus? Eu acredito que não tem, eu não acredito. Vai, aplica logo que não pode. Porque assim, é só uma observação. A gente precisa, isso precisa descer para o nosso coração e ficar muito claro na nossa mente isso. Né? Paulo vai falar sobre essa renovação da mente lá na frente, mas a gente precisa entender um ponto muito importante aqui. Não é o quanto a gente sabe. Nunca foi sobre o quanto a gente sabe. Nunca foi sobre quantas vezes eu li a Bíblia. Nunca foi sobre isso. Você já ouviu essa carteirada? Não, eu já li a Bíblia 30 vezes. Meu Deus, me dá um desespero isso. Nunca foi sobre o quanto eu sei, mas é o quanto eu pratico. Eu procuro praticar. Né? É sobre isso, mas podem dar continuidade. Então, você que está aí nos acompanhando pelo Pode Emergir, compartilha esse podcast. Você que está aí no YouTube, você que está ao vivo conosco aqui, compartilha aí. Os irmãos aí no Facebook também. Os irmãos comentando aí. Vamos lá. Então, esse Paulo cai do cavalo ou não, ele levanta, e agora eu quero destacar 3 pontos aqui muito importantes. O primeiro, Paulo viu uma luz, né, que nós todos concordamos, era Jesus, falou com ele e tal. Segundo, ele caiu por terra, que são os passos da conversão. Isso. Terceiro, ele ouviu uma voz. Sim. Certo? Então, esses foram os 3 passos da conversão de Paulo. Ele viu uma luz, ele caiu em terra e ele ouviu a voz. Ele recebeu uma repreensão e recebeu uma orientação.
E aqui começa a mudança. E isso é muito importante. E aí, agora eu quero ouvir os senhores dissertando sobre o assunto. E está anotado aqui, eu grifei para a gente parar nesse ponto, porque aqui começa a conversão. Onde começa a conversão de Paulo? Uma humilde entrega. Por quê? Primeiro, ele reconhece o senhorio de Cristo. Porque no versículo 5 do capítulo 9, ele não fala qualquer um, quem é, ele já em terra, já prostrado, ele grita, quem é o Senhor? Reconhece a autoridade, né? Paulo reconhece que Jesus é o Senhor. Daí o 22:8 vai dizer também, se alguém quiser ler, que na verdade eu vou até acompanhar pelo 22:8, que eu estou no 9, depois eu quero... Porque o 22 é o próprio Paulo já dizendo, né? E ali é o Lucas, né? Então eu perguntei, quem é o Senhor? Aí Jesus vai se apresentar. Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Segundo, Paulo reconhece que é pecador. Então ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que é pecador. E por último, ele reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor, que é o 22:10. Eu perguntei, e aí já é Senhor com S maiúsculo. Tá vendo? O que eu devo fazer? Que coisa linda, né? Então, ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que é um pecador, e ele pergunta, o que fazer? Passos da conversão de Paulo. Falta para o coração de alguém que não reconhece o senhorio de Cristo essa humildade que Paulo, mesmo sendo quem era, teve? Ou falta a experiência? Ou falta o se achegar? O que falta para alguém que ainda não reconheceu o Cristo como Salvador? Você vê que Paulo, intelectual do jeito que era, mas quando ele teve um encontro, ele se prostrou, né? Ele caiu. A Bíblia diz que os seus olhos se fecharam, como escureceram, sua vista foi perdida. E Deus o orientou para ele entrar na cidade. Então, veja bem, Paulo dá uma mudança drástica dentro do ser Paulo, dentro desse homem que respirava, que nós acabamos de falar, tudo aquilo que ele fazia, respirava, ameaças. Agora não, agora você já vê um Paulo quebrantado, um Paulo humilhado, um Paulo pedindo orientação, não mais para os seus sumos sacerdotes, para os seus principais da sinagoga, mas perguntando para Cristo, a quem aquele perseguia, dizendo, Senhor, o que devo fazer? Você vê. E é isso que Deus pretende de cada um do ser humano, é essa humildade, não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa o status social, é se prostrar diante de Cristo e dizer, Senhor, o que eu devo fazer agora? É isso que nós precisamos. Essa é uma conversão genuína, é entender a miserabilidade que somos e reconhecer que Cristo é Senhor. Está certo que Paulo ali recebe grandes sinais, né? Por exemplo, ele vê uma luz muito forte, ele fica cego, ele vê sinais paranormais ali que ele falou, opa, peraí, eu não posso lutar contra esse é maior do que eu tenho conhecimento, mas esse faz, né? Esse faz. Eu tenho conhecimento intelectual, mas esse faz, né? Muito bom. Me derrubou, eu caí, estou aqui cego. Derrubou do cavalo. Eu caí, estou aqui cego e eu preciso de orientação. Até porque para Saulo, nesse momento, o que faz muito sentido para ele é a orientação. Ele está vivendo... Porque ele pensa, eu vou fazer o que agora? O que faz sentido para ele é a lei, é o que está escrito, é a ordem, é a direção. E é muito bom isso. Eu gosto muito de conversar com pessoas críticas, por exemplo. Porque para essas pessoas, com esse nível de interrogação na mente delas, de não, eu preciso entender, eu quero saber o porquê, eu quero entender o próximo passo. Isso é muito importante. Porque ele está caído, ele está vivendo uma experiência sobre o natural dele, e agora ele quer entender aquilo ali. Ele já percebeu que quem está diante dele é alguém maior que ele, que tem poder sobre ele. E agora ele quer entender o próximo passo. Como que foi a sua pergunta? Refaça ela de novo, por favor. Uma pessoa que hoje não reconhece a Cristo como Senhor, Salvador e como um guia para a sua vida espiritual, falta talvez humildade para o coração dessa pessoa, porque é a primeira coisa que Paulo tem aqui,
É um vislumbre de humildade que ele diz, gente, na verdade eu não sou nada. Que eu pensei que era alguma coisa, na verdade, Cristo é o Senhor. Vou dar um exemplo. A gente viaja para a Europa para pregar e eu sentado com um grande empresário europeu numa mesa como essa, e ele veio desafiar a nossa fé na casa do pastor. Ele é muito amigo do pastor, amigo meu, e ele disse o seguinte: eu gosto de ouvir vocês falando desse Jesus aí. Ele é um turco, falando em francês. Eu gosto de ouvir vocês falando desse Jesus, porque esse Jesus é realmente para vocês, né? Um povo pobre, um povo sofrido, um povo que precisa aí de uma palavra, de um auxílio. Porque pensa bem, para que eu preciso desse Jesus? Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho carros, eu tenho... E é claro que ele sofreu muito nesse dia, porque eu peguei a Bíblia, né? E a primeira coisa que eu gritei foi louco. É que os homens pensam que o problema, a necessidade do homem é só física, né? Não, e eles entendem que Jesus vem para suprir essa necessidade física. Isso não é evangelho. Jesus não vem. Evangelho não tem nada a ver com isso. Só as necessidades físicas. Jesus vem suprir coisas muito mais profundas que as necessidades físicas, que dinheiro não compra, que status não compra, né? Quando você cita a questão da falta da humildade, em reconhecer, né? Eu percebo que Deus ele sabe como falar com a gente. Deus ele sabe como falar com cada ser humano. E ele vai permitir, entra a vontade permissiva do Senhor nesse ponto, onde o Senhor vai permitir uma experiência. Essa experiência vai mexer com essa pessoa. Essa experiência, Deus vai permitir algo, Deus vai trabalhar em alguma área específica. Isso é o cair, é o tombo. Mas isso é o encontro. Isso é Ele nos parando para conversar, para se levantar para um propósito. Eu percebo exatamente isso. Eu não vejo nem muito como é a questão da falta da humildade. Porque hoje não precisaria ser assim. E aí sim entra a humildade. Não precisaria ser assim. As pessoas estão ouvindo falar de Jesus a todo momento, em todo instante. As pessoas estão ouvindo falar de Jesus. E aí sim é uma questão de escolha, né? A pessoa escolher ou não e reconhecer ou não. Mas existem situações específicas, como o caso dele aqui, em que ele não tinha o que fazer. E agora, de fato, ele está vivendo uma experiência. Então eu percebo que o que falta hoje, se é que falta alguma coisa hoje para essas pessoas, é uma experiência mais forte. Uma experiência mais forte. E é exatamente nessa experiência, eu já vivi experiências que eu entendi perfeitamente Deus falando comigo. Tenho certeza que o Eduardo já passou por alguma experiência de você entender verdadeiramente que era Deus falando ali, tete a tete com você. O Menig também da mesma forma. Então, o que falta para nós é justamente essas experiências com Ele. Então vamos lá. Então chegamos ao ponto de que o Saulo perseguidor agora está se convertendo, né? Pronto. O que farei? Então aqui ele reconhece o senhorio, né? Ele reconhece que ele não é nada. Pede orientação, né? E pede orientação. Agora vamos então entender. Você que tem 30 anos de Assembleia de Deus, 70 anos de batismo. Olha para cá, vem aqui, vem comigo aqui. Você que fica aí dizendo, mas eu li a Bíblia 80 vezes. Olha bem aqui para mim. Eu quero agora que a gente vá falar sobre as evidências da conversão de Paulo. Porque como assim ele levanta e fala, estou convertido, e já está convertido? E é assim? Opa. É só encontrei, caí, levantei, opa, agora eu sou crente. Vamos para as evidências? Eu vou falar uma por uma e vou deixar vocês comentarem, que aí o nosso tempo vai nisso aqui. Então, e na conclusão de vocês. Primeira evidência da conversão de Paulo, vida de oração. Evidência. O que prova que eu me converti. O que prova. Então tinha muita anotação aqui. Eu vou só fazer o final, que está escrito assim. O rugido do leão foi transformado num balido de cordeiro. E Matthew Henry acrescenta que é mais fácil encontrar um homem vivo... preste atenção. É mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Se não respira, está morto. Se não ora, também. Então, primeira evidência que a conversão, que o Cristo entrou na minha vida, pode-se dizer que é a oração?
Essa evidência é importante. Mas voltando um pouquinho atrás, aí eu quero dizer assim, a primeira evidência da conversão é a fé. Sim. Você sabe por quê? Porque, pastor Romaninho, quando ele pergunta para Jesus o que devo fazer, Deus dá uma orientação para ele e ele segue. Ele acredita na voz da... Ele fala, vai lá, assim, o fulano Ananias vai orar, né? E ele vai, ele acredita. Aquela palavra que ele recebe, ele acredita. Então, a primeira evidência é a fé. E, para mim, a primeira evidência da conversão é acreditar naquilo que você ouviu. Ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor a partir daquela conversão, e ele vai reger sua vida a partir daquele momento. Aí, os passos práticos dessa nova vida. Aí, primeira evidência, a oração. A oração, por quê? E aí é muito interessante porque, assim, quando nós perguntamos, eu gosto, às vezes o pastor pergunta, quem tem fé? Levanta a mão. Irmãos, a fé não é demonstrada com mão levantada. Né? Você acredita? Diz a Bíblia Sagrada que a fé é mostrada pela oração. Quanto mais você ora, mais você tem fé. Porque quando você pede algo e você não recebe, você continua insistindo, pedindo, porque você acredita. É verdade. Porque a Bíblia diz que coisa linda isso, Eduardo. Repete isso aí. A Bíblia diz que os incrédulos não oram porque eles não acreditam. Quando você ora e não recebe e continua insistindo na oração, é porque você acredita. Uau. Isso é exemplo de fé. Não tem exemplo de fé maior do que a oração. Porque é você não receber, mas crendo que Deus pode te dar e a qualquer momento Ele pode te dar. E você continua insistindo. E Jesus, eu não posso entrar agora porque não é o tema também, Jesus vai falar isso sobre a viúva que pede, a viúva que pede o juiz iníquo. Então, a persistência na oração é que demonstra a fé. Aí, nesse texto, Jesus vai perguntar, é muito bonito isso, porque o que eu estou falando tem base bíblica, porque Jesus, no final desse texto, Jesus vai falar assim, quando Jesus vier, vai achar fé na terra? Em outras palavras, Jesus está dizendo, quando Jesus vier, vai achar oração? E não é que nós estamos vivendo isso hoje? Então, o primeiro dia de evidência é isso aí mesmo, a oração. É uma das evidências da fé. A oração é o quê? É uma conversa. A oração é uma conversa. E o primeiro contato que ele tem com Cristo é essa conversa. Ele inicia ali, podemos dizer que uma oração, uma conversa, um diálogo com Jesus. Se eu pudesse ainda colocar aqui uma evidência muito forte da conversão dele, é o desejo em ser ensinado. É o desejo em aprender. Ele vai dizer, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Você percebe que há uma necessidade gritante dentro dele em saber o próximo passo. Isso é muito bom. Nós chamamos isso hoje, conhecemos isso hoje como o primeiro amor. No primeiro amor, e na terça passada o Michael até disse que não tem essa questão de primeiro e segundo amor, só tem um amor, né? E eu achei interessante isso, porque de fato, quando a gente tem esse encontro, a primeira evidência é falar com ele, é orar, é estar com ele e também querer aprender mais sobre ele, né? Porque uma experiência sem o ensino vira motivo de chacota daqui uns dias. Agora, uma experiência e baseada depois disso com o ensino bíblico, irmão, é uma fé inabalável. E depois parece que o próprio Jesus vai orientar ele a respeito disso. Ele vai para um lugar e ele fala que ele aprendeu do próprio Jesus a respeito do entendimento da lei, né? Olha aí. Vamos lá. Segunda evidência, que Paulo está convertido, recebeu Jesus e ali ele tem fé e daí ele começa a orar. E qual é o próximo passo? A Bíblia vai dizer, versículo 17... Então, Paulo vai evidenciar novamente a sua conversão, recebendo o Espírito Santo. E olha, vamos ler isso aqui, que isso é muito bonito. E então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão. Olha isso. Isso está em Atos 9, 17. Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. Gente, imagina, para Ananias chamar Saulo de irmão, isso foi uma batalha espiritual muito grande. E o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e que fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algumas coisas parecidas com escamas caíram nos seus olhos. Então vamos primeiro voltar lá atrás. Saulo era cego espiritualmente, ele estava cego pela sua jactância. E aqui Jesus simbolicamente vai mostrar, para que você receba o meu Espírito primeiro, eu tenho os olhos, né? que abrir os seus olhos. Olha que incrível, né? Então,
existem hoje, no nosso meio, pentecostal, falando de fé, eu estou falando assim, gente, não é de loucura, pentecostalismo clássico. Existe hoje, no nosso meio pentecostal, crentes, e eu vou puxar, claro, assembleianos, que não querem receber o Espírito Santo. Não querem ser cheios. É impossível ter uma vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível ser cristão sem receber o Espírito Santo. Tem que receber o Espírito Santo. Tem que ser cheio dele, diz a Bíblia. Tem que ter sede. Tem que ter sede. Né? Antes fez um tem comentário. Que desejar ele. Um comentário aqui na terça passada, ele disse: o problema não é que falta pão, o problema é que falta fome. Falta fome. O problema não é que não tem água. O que Jesus é? A fonte de água viva que jorra para a eternidade. Então não falta água e não falta pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que falta? Fome. Fome. Fome quando você escuta. Para que tanta oração? Para que tanto culto? Para que tanto palavra? Para que tanto isso? É falta de fome. A pessoa já está cheia de tantas outras coisas que não há fome na palavra, não há fome na oração e não há fome na busca do Espírito Santo. E a última, e aí sim vocês podem já preparar para comentar, Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do batismo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos seus olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Então, uma pessoa hoje está na igreja há alguns anos, e tem muitas, e ela não quer se batizar, falta evidência de conversão. Falta evidência. É isso mesmo. O batismo é essencial, né? Porque até o mandamento do Senhor, nós precisamos receber tanto o batismo nas águas, né? Tanto que o batismo com o Espírito Santo, né? Porque Jesus prometeu tanto o batismo, ordenou que nós batizássemos nas águas e ordenou também os nossos primeiros irmãos a esperar no templo até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, há evidência, o mandamento de Jesus para isso. E Saulo, aqui agora Paulo, ele recebeu todos esses mandamentos de Deus através dessa leitura que nós fizemos aqui. Então, sim, não tem como ser cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cristão sem ter o Espírito Santo na vida. É um crente vazio. É uma fé intelectual. É igual muitas igrejas vivem aí, morna, sem nada, sem sentimento. Eu vou na igreja... eu vou adorar a Deus. Irmãos, para adorar, você precisa demonstrar sentimento. E quem demonstra sentimento, faz nós sentirmos os sentimentos, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos manifestar nosso sentimento. É uma vida muito rasa, né? Dizer que é convertido e não demonstrar evidências com relação a isso. É uma fé que sente, né? É uma fé, meu Deus, é muito raso, muito pouco isso. E é triste você ver que hoje nós temos aí inúmeros exemplos de uma conversão genuína, de evidências que evidenciam ali de fato um encontro, uma experiência, um relacionamento que nasceu e agora está criando forma. A gente hoje, nos dias de hoje, a gente se conforma com tão pouco em achar que estar participante de uma denominação já é o bastante, Eduardo. De ter um lugar... Está escrito no hall de membros. Né? Hall de membro, ter um local para frequentar num final de semana. Meu Deus. Já é o bastante. Como um clube social. Um clube. É uma obrigação, né? Meu Deus. Obrigação, um costume. Tem que estar na igreja, Meu né? Deus. Eu tenho que ir, eu já ouvi muito isso. É terrível isso. Que nós possamos hoje olhar para a nossa vida e ver qual foi o último momento que nós falamos com Deus. Qual foi o último momento que nós oramos em línguas estranhas para a nossa edificação? Qual foi o último momento que o Espírito Santo de Deus estava ali falando conosco, mostrando algo para nós, nos convencendo de alguma coisa? Qual foi o último momento? A gente vai vivendo uma vida no automático e vai se esquecendo dessas evidências, pastor Romero. Muito bom, muito bom. Versículo 16 do capítulo 9, a gente caminha a encerrar e hoje, gente, a gente converteu Paulo. Ele está convertido já. Então, vou deixar aqui, Eduardo, com muita liberdade que eu sei que o pastor Antes me dá, já um convite aberto para a gente começar as viagens missionárias de Paulo. Numa próxima terça aí, vamos agendar para você voltar com a gente para a gente viajar com Paulo. Porque aqui nós só vai converter ele, não dá tempo mais. Vai dar Mas tempo. vamos lá. O versículo 16 vai dizer o seguinte, eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque aqui eu vejo uma lei universal da Bíblia se cumprindo.
E eu quero, claro, que vocês discordarem, que vocês discordem, por favor. Mas aqui eu vejo, ao meu entendimento, uma lei imutável da palavra se cumprindo. E essa lei traz um alerta a nós. E aí eu quero que vocês comentem isso, depois nós vamos para a conclusão. Versículo 16. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. E o Hernandes vai comentar e vai dizer o seguinte: de perseguidor a perseguido. Existe aqui essa lei universal chamada de lei da semeadura, que é eu planto, eu colho. Existe essa lei se cumprindo aqui, e se sim, se não se justifica, se sim, nós como cristãos hoje temos que pensar e repensar os atos que tomamos com o próximo, ou com aquele que eu nem conheço, ou até com aquela pessoa que eu amo. Então, sempre quando eu vou fazer algo, eu tenho que balizar qual semente eu estou plantando, porque Paulo semeia em desgraça, Paulo semeia em perseguição, e todo mundo, né, que pelo menos que você que tem o conhecimento, sabe que você que não tem, Paulo agora vai sair de perseguidor e vai começar a ser perseguido das piores formas possíveis também. Então aqui, essa lei da semeadura está se cumprindo? Sim. Quando ele converte em Damasco, começa a pregar em Damasco, ele começa a ser perseguido lá, ele tem que sair fugido de lá. Quer dizer, após a sua conversão, após começar e já exercer o ministério, já começa a ser perseguido. Agora, esse é um ponto... Ele vai para Jerusalém e começa a ser perseguido, ele tem que fugir, ficar escondido. Isso é um ponto muito importante, gente, para você que acompanha a história, né, a cronologia. Então Paulo se converte, ele é perseguido e ele vai embora. 3 anos, né? Ele mora nos desertos da Arábia, se preparando filosoficamente e intelectualmente, porque ele fala, se eu for do jeito que eu estou, eles vão me matar muito rápido. Então, eu tenho que vir com mais argumento. Então ele vai se preparar para o ministério, que daria outro podcast. Então, essa lei está se cumprindo. Está se cumprindo, sim. É bíblico também, né? Tudo que plantar, vai colher. Então, nada, eu não tenho dúvida, é isso mesmo. Pastor Anderson. Eu tenho certeza disso, porque não só eu, mas como ele também tinha. Ele tinha plena convicção, ele tinha entendimento, ele não apenas sentia isso, mas ele entendia que não é se acontecer, a questão é quando acontecer. Ele tem certeza de que a colheita vai vir. Se tem um princípio bíblico que nós não precisamos nem orar para que ele se cumpra, é o da colheita. Pastor, só uma parte, isso é muito interessante, porque esse princípio bíblico aplica-se para todos, inclusive para o pecado. O pecado, quando nós pecamos e erramos, Jesus perdoa, mas o pecado tem consequência, e consequência devastadora, às vezes nas famílias, às vezes nos lares, no meio da sociedade. Então, assim, tudo tem consequência, tudo que fazemos tem consequência. Tudo tem consequência. E eu percebo que o amadurecimento do apóstolo Paulo, que nós não vai dar tempo de falar dessa maestria toda, mas essas evidências, né, ele é tão notável hoje para nós, é um exemplo para nós de fundador de igreja, de um missionário e de tantos outros atributos. Por quê? Não porque ele sentia, não, porque ele entendia que a consequência ia vir, mas que bom que ele ainda estava vivo para passar por aquilo. E que bom que ele suportou. E que ele suportou. Porque tem muita gente que planta, e tudo bem, agora você é um crente, agora você tem seus... Mas quando essa colheita vier, você tem que estar alicerçado em Cristo para suportar os dias maus. Fiz uma postagem esses dias e disse, a pessoa fica dizendo que é processo, mas é só colheita. É colheita. É só colheita. É colheita. Então tem que estar firmado em Cristo para suportar. Meus amigos, é muito bom estar com vocês aqui, mas nós temos que ir para uma conclusão agora. Uma conclusão, evangelista Edualdo, de quem é esse Paulo, homem notável, que vem de perseguidor. E foi muito bom que hoje, realmente, com muita graça e sabedoria, vocês destrincharam esse homem, quem era realmente esse perseguidor. Nós chegamos aqui agora e deixamos evidente à igreja que nos assiste que esse perseguidor se converteu, Jesus o encontrou, havia um propósito, uma chamada sobre a vida dele, ele é cheio do Espírito Santo, ele se batiza, ele está pronto. Nós chegamos no ponto agora que ele vai se preparar para o ministério, né? E quem é esse Paulo agora, nessa conclusão, para quem está nos assistindo? Para a conclusão aqui, eu quero ser breve por causa do tempo. Eu quero ler
com você que está na sua casa a carta de 1 Coríntios. E Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer assim, olha o Paulo que nós falamos no começo e o Paulo que está escrevendo agora a igreja de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O homem agora não está falando de amor. E quando você fala de amor, você fala de tolerância, de suportar. E eu quero falar mais só para concluir, o homem notável que nós estamos dizendo hoje. Essa carta que ele escreve a Filemon. Filemon é lindo demais. Ele fala bem assim, 1:8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para mudar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Veja como o sentimento de Paulo é totalmente mudado. A visão dele, a gente poderia até falar um pouquinho mais aqui sobre esse novo homem. Ele muda seu sentimento, ele passa a ser sensível, ele passa misericordioso. Ele passa a ver que aquilo que foi lá em Filipenses, que eu comecei lendo ali, né? Que tudo ficou para trás e que ele é uma nova criatura, um novo ser, que tudo virou esterco, tudo passou e que ele considera aquilo como perca, que é agora que ele tem uma nova vida e que possa ser aproveitada no Evangelho. E é isso que o Evangelho faz. Você tem que olhar para a sua vida hoje e ver o que o Evangelho está fazendo da sua vida. Se a sua vida está a mesma vida de 10, 15, 20 anos atrás, alguma coisa tem que mudar em você. A palavra precisa transformar a sua vida. E você tem que ser melhor hoje, melhor amanhã do que hoje. Isso. E depois da manhã, melhor ainda, até chegar à estatura de varão perfeito, como diz a palavra do Senhor, assim como fez com esse homem notável, Paulo. Muito bom, pastor Anderson. Eu concluo a minha fala de hoje dizendo que por mais que você tenha tido um passado sombrio, por mais que você tenha manchas no seu passado, por mais que você olhe para o seu passado hoje e não se orgulhe de muita coisa que você já fez, ou já presenciou, ou já viveu. Nós estamos falando de um grande homem de Deus aqui chamado Paulo, que através de um encontro com Cristo teve a sua vida transformada. E agora o seu passado já não falava mais sobre ele. Agora era uma vida nova com Cristo, com Deus. Eu encerro dizendo, por mais que você tenha algo parecido com Paulo, que é um passado assim, mas se você está vivo e está me ouvindo agora, ainda dá tempo de você ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada e ser muito útil ainda nas mãos dele. Glória a Deus! Essa foi a nossa imersão, nosso podcast Pode Emergir. Você está nos acompanhando aí pelas plataformas digitais, pelo Deezer, Spotify, iTunes. Que Deus te abençoe. Evangelista Edualdo, a minha admiração só aumenta pela sua vida. Muito obrigado por vir compartilhar com a gente conhecimento. Isso tem que ser mais feito. A gente fica muito feliz em lhe receber. Pastor Anderson, claro, vai dar os avisos, fazer as considerações finais. Eu quero agradecer também ao pastor Anderson, que me privilegiou com essa oportunidade de estar ao seu lado, né? Nessas terças, desses podcasts aqui. E eu acredito que seja a primeira de muitas. Como ele disse, já lhe fiz o convite abertamente para nós começar as viagens. Quem sabe depois as cartas. Vamos andar com o Paulo, né, por um tempo aí, vai ser muito bom. Na terça-feira que vem, você é nosso convidado especial para assistir ao vivo, através dos canais, as plataformas digitais da igreja. E o tema será, eu deixo com o pastor Anderson agora o encerramento. Meu muito obrigado. Terça-feira que vem, anote aí, se você tem dúvidas acerca desse assunto, manda para alguém, fala que na próxima terça vai ser falado, nós vamos imergir na palavra sobre esse assunto. Perdoei você, preciso continuar convivendo com você? Vamos falar sobre isso na próxima terça. Nós vamos falar, Eduardo, exatamente sobre essa aplicação, uma vida prática com Cristo e um tema tão importante nos nossos dias de hoje, que é o perdão. E aí, perdoei você, eu preciso continuar convivendo com você? Ou sou obrigado a conviver? Só terça-feira. Só terça-feira que vem. Então, gente, a gente vai ficando por aqui.